Efésios, capítulo 5, verso 8 e 9. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Vida passada, ok. Hoje, o nosso estado atual. Mas, agora que pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor. Vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Pois a luz produz o quê? Todo tipo de colheita de bondade, honestidade e verdade, nos diz as palavras de Deus. De verdade, antigamente, nós vivíamos na escuridão. As nossas práticas eram más, porque não conhecíamos as palavras de Deus. E em até alguns momentos não estavam nas práticas más, mas com os pensamentos errados, sobre a voz dos sentimentos e das emoções. Não era a voz que traz luz, que traz vida, que traz uma nova vida. Então essa morte, a escuridão, era na nossa mente. Porque pensamentos de morte, pensamentos de engano, pensamentos de mentira. Mas hoje conhecemos a verdade. E a verdade é as palavras de Deus, que devem percorrer a nossa mente, que devem guiar a nossa vida. Então nós devemos praticar esta palavra. Porque hoje nós estamos na luz. Nós não vivemos mais na escuridão. E o que trouxe luz para a escuridão no início de todas as coisas? As palavras de Deus. É por isso que falamos tanto aqui no Restauração da Alma, da importância de você mesmo se movimentar para conhecer as palavras de Deus, para conhecer as verdades de Deus ao teu respeito, para saber quem de verdade você é para Deus. O plano e o propósito para Ele ter te criado, te enviado a esse mundo. Porque você existe porque Deus quer. É porque Ele quer. Ele te deu a vida, Ele te deu a respiração. Ele deu forma a este corpo. Todo este corpo, o seu desenvolvimento, está subordinado à palavra de Deus. Então essa mente que antes vivia na escuridão, que antes se desenvolveu na escuridão, porque veja, se nós não conhecemos as palavras de Deus, estamos na escuridão. Estamos na escuridão. E até quando estamos caminhando com Deus, muitas vezes nos falta a luz, porque a luz é a palavra. Quando a dor é o ambiente que você vive, te falta luz. Mas a palavra te tira do ambiente da dor. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A esperança para nós. Há um chamado de Deus para nós. Diante de muitos sofrimentos e de estarmos abalados com tantos diagnósticos, a palavra de Deus tem esse poder de restaurar a nossa saúde mental, de trazer ordem para este vale. Mas quem vai viver essa palavra? Quem confia nessa palavra e se movimenta e crê nas palavras de Deus. Quando sua mente disser, ninguém te ama, você diz, mentira, Deus me ama. E é com esse pensamento que vai permanecer na tua mente. Quando a vida trouxer um abalo e você pensar, eu perdi tudo, você diz, eu não perdi tudo, eu tenho a Deus e Deus vai trazer uma coisa nova. Eu não entendo de vale, eu não entendo dessa situação, mas eu
creio no Deus Todo-Poderoso, num Deus que traz coisas novas. Você está debaixo da obediência. Você é orientado pelas leis de Deus. E pode estar vivendo uma tempestade feito Jó. Alguém que tinha um controle, alguém que fazia tudo para agradar os olhos do Senhor, mas que viveu uma grande tempestade. E mesmo sem entender, ele permaneceu adorando. Ele permaneceu falando, não é? Com o seu Deus. Porque ele se prostrou para adorar. Então ele se voltou, ele usou a situação e se voltou para Deus. Ele usou a situação e buscou a Deus. Porque se tudo se perdeu, mas você tem a Deus, então você e eu temos tudo. Eu sei que é difícil a dor, eu sei que é difícil as perdas, mas Deus, Ele sabe o que está fazendo. E a melhor forma de passarmos pelos processos, eu não era assim. Mas hoje eu tenho praticado esta palavra. Eu aceito. Mesmo que eu quisesse de outra maneira, eu aceito. Porque eu digo para mim, com certeza, o que Deus vai fazer é muito melhor do que eu desejava, do que eu queria, do que eu arquitetei na minha mente. E não foi dessa maneira que Ele fez surgir, movimentou ou fez. Mas o que Ele tem é melhor. Então é saudável pensar assim, porque é a verdade. Quando eu oro, eu digo para Ele o meu desejo, mas eu sempre digo assim, mas se o teu plano é diferente, eu quero o teu plano, porque esse é o meu desejo. Mas esse desejo é porque é isso que cabe na minha mente, é isso que cabe na minha construção mental, é isso que cabe na minha imagem. Mas eu quero o teu plano, porque eu sei que o teu plano é melhor que o meu. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo, ele quer nos distanciar deste lugar de relacionamento. Porque é neste lugar de relacionamento que a ordem mental permanece de pé. Se você pensa naquilo que é bom, como te exorta a palavra. Se você não anda, não caminha essa vida ansioso por coisa alguma, porque você tem um Pai, você tem um Deus, então você vai manter a saúde da sua mente. Mas Lília, eu tenho um problema. Ah, você tem um problema? E o que a palavra te diz para eu e você praticar? Pra gente ir à presença dele, levar essa preocupação ao conhecimento dele. Meu Pai, eu tenho essa preocupação com gratidão, com louvor, com ações de graça. E a paz de Deus é o que a palavra diz, que excede todo o entendimento, vai guardar o meu coração e o meu coração, o teu coração, a minha mente e a tua mente. De este problema provocar um adoecimento. Mas uma mente dominada pela preocupação, aí você diz, Lília, eu já estou nessa desordem. Eu estou no fundo do poço. Eu já estive lá. Então não foi bebida que me tirou do fundo do poço. Não foi noites afora, dançando, que me tirou do fundo do poço. Não foi relacionamentos que me tirou do fundo do poço. Não foi amizades que me tirou do fundo do poço. Meus amigos, se esses falam a palavra de Deus, realmente, eles te ajudaram a sair do poço, porque ele carrega a vida. Aí, esse é o tipo de corda que te tira do poço. Mas se eles não falam o que é vida, se eles te levam para esse lugar de escuridão, para esse lugar de prazer da carne, para nesse momento te dar um alívio e um esquecimento mental, uma dopamina, uma anestesia para as células, para a dor, uma distração para o teu interno, isso não vai te curar, isso não restaura a tua saúde. Lília, me conta logo, Lília, conta o que te tirou do poço. Lília, o que te tirou da desordem mental? Lília, o que te tirou do vale? E eu era alguém que trabalhava, batia meta, sorria, mas a minha mente não estava em ordem. Eu chorava muito internamente, eu sangrava muito. Eu também já tive fases, eu não quero mais viver. Mas por que eu não queria viver? Porque eu estava com os pensamentos errados dentro de mim.
Porque eu não estava praticando a palavra. Porque eu não estava ouvindo a voz de Deus, mas eu estava ouvindo a voz que as situações geravam para mim. Eu estava apegada psicologicamente a tudo que eu não tinha. E eu acreditava que a vida era ter para ter vida. Eu tinha que ter aquilo para eu poder ter vida e ser feliz. Então, Lília, me conte logo. Lília, me diga logo. Então, eu comecei a buscar e a ler a palavra e a praticá-la aqui na minha mente. Foi o primeiro lugar. E o meu externo foi mudado. Tive intervenções divinas na minha vida para a paz e a família que eu tenho hoje. O reino de Cristo estabelecido na minha casa. Não um reino de confusão, não um reino de imoralidade, não um reino de desonestidade, adultério, de roubo, não o reino de Satanás, mas o reino de Cristo. E a minha oração é para que o reino de Cristo seja estabelecido na tua casa em nome de Jesus. E que as muralhas, o cerco de Deus esteja ao redor da tua casa, para que você se levante hoje, para que você creia hoje, para que você se posicione hoje, mulher, para que você se posicione hoje, homem. E no nome de Jesus se levante como Neemias, porque Deus te protege enquanto você vai colocando tijolinho por tijolinho, enquanto você vai fazendo uma coisa ali, outra coisa ali, praticando a palavra, até que a arca esteja construída para você e sua família, e a presença de Deus no meio de vocês, e a santidade de Deus no meio de vocês, e a pureza de Deus no meio de vocês. E coisa boa é a presença de Deus no meio da tua família. Então as trevas, as obras das trevas e toda mente que produz espíritos contrários à vontade de Deus será destruído agora no nome de Jesus. Toda mente que gera imoralidade, toda mente que gera cobiça, toda mente que gera inveja, toda mente que gera opressão, aleluia, todos esses espíritos que não são de Deus serão destruídos no nome de Jesus. Saia da casa dele e dela agora, pelo poder que há no nome de Jesus, e tenha paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, e que haja sanidade na sua mente, e que você seja curado por causa do pecado. Você adoeceu, mas seja curado, e o arrependimento e o processo de cura por causa do pecado é arrependimento, abandono das práticas e se voltar para Deus, e seremos curados. Deus não mudou, os desejos dele permanecem o mesmo: santidade, separação, vida, ressurreição. O que você precisa hoje? O que você precisa hoje? O que você precisa hoje? Aleluia, aleluia. Tudo aquilo que está de pé como inverdade na sua frente, eu repreendo agora toda fortaleza que não vem de Deus e que está destruindo a tua família e que está destruindo o teu casamento. Tudo aquilo que hoje te domina, eu peço ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, que do seu poder e a sua luz possa invadir a tua mente, possa invadir o teu corpo, e que você tenha entendimento dessa mente e volte a adorar a Deus, a buscar a Deus, a se entregar para Deus e depender de Deus, e volte a amar os princípios de Deus, e se arrependa e abandone toda a prática errada deste lugar para ter coisas, para chegar em lugares, e que você volte, a sua alma volte a esperar no Senhor, a crer no Senhor, a esperar o tempo de Deus, e não mais se submetas a obras mais para ter, para possuir e para conquistar, mas que seja dado pelo Senhor o governo, o avanço, a autoridade e o lugar que o Senhor mesmo quer te dar, nos diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Como você vai profetizar dentro da sua casa se você não souber a palavra? É este lugar. É a este lugar. É a este lugar. Você já pode ter tomado muita medicação e parado várias vezes em algum lugar de atenção para as dependências, etc. Mas por que está voltando para esse lugar? Por que está se entregando a tudo isso? Você tem palavra dentro de você? Eu já estive nesse lugar. Então você não tem como mentir para mim. Quando a gente se entrega, a gente está sem palavra. A gente está ouvindo outra voz e não a palavra. E não a palavra, porque a palavra de Deus levanta. A palavra de Deus faz a gente se movimentar quando a emoção fez a gente perder o movimento da vida. Fez a gente parar, fez a gente desacreditar, fez a gente não querer viver. A palavra de Deus te levanta. Por quê? Porque Ele é vida. Eu duvido, tu cheia do Espírito Santo e tu cheio do Espírito Santo, buscando a Deus, que a depressão vai te parar, que a ansiedade vai te parar, que a dependência vai te manter preso. Vai não. Não vai. Porque Deus é poderoso. Então o que eu devo fazer? Buscar, perseverar, me alimentar e obedecer e praticar as palavras de Deus. E aí, a minha casa não vai cair. Não vai. Porque ela está firme, ela está edificada, ela está construída em Jesus Cristo, que é a rocha. Eu parei porque na hora veio a passagem de Noé. Ele construiu uma arca. Levou tempo, mas a arca ficou pronta. E este é o chamado de Deus para a gente. É o chamado de Deus. A gente acha que tem que fazer muitas coisas. E aí a gente não está fazendo o que Maria fez. Parar para ouvir Jesus falar. Porque você precisa ouvir o que Jesus tem a dizer para que você venha praticar. E só assim a tua casa não vai cair. Entende? Então se você não está ouvindo, o que é que você tem praticado? Outras vozes não tem como. Porque depressão tem voz, ela vai te isolar. Ela vai fazer você perder o movimento da vida. Ela não vai querer que você se relacione mais com ninguém. É a voz da depressão. No fim, é a voz que a carne, porque isso é a voz da carne, daquilo que o seu cérebro tá enfrentando de alteração. Então essa carne está te dizendo uma voz. Não se relaciona mais. Não precisa mais viver. Isso é a voz da sua carne, do que o cérebro está gerando. Não se cuida mais, não toma mais banho, não sai mais de casa, tem um bicho-papão lá fora. A emoção do medo é o que a carne está dizendo. Mas o que o Espírito Santo está dizendo? Você pode, porque tem pessoas que gostam de estar nesse lugar, porque tem algum tipo de recompensa. E talvez alguém que nunca tenha passado por isso, seja mais difícil falar com alguém que está passando e que quer ficar nesse lugar. Mas eu conheço bem essas vozes. Então você precisa ouvir o que a carne está gerando, o que o cérebro está entregando. Mas quando a gente ouve o que Jesus está falando, o que o Espírito Santo de Deus está falando, a carne não tem poder sobre mim, sobre você. Então eu conheci e eu glorifico a Deus por eu ter conhecido, embora na época eu não tenha entendido. Eu ouvi essas vozes. Tudo que a carne gerou e alterou todo o funcionamento da minha mente. E alterou toda a vida que havia na minha mente. Mas foi por experimentar o mais profundo de um vale, o mais fundo de um poço, que eu posso te dizer. Por experimentar o lugar mais escuro, que eu posso te dizer que quem trouxe ordem foi estas palavras. Não é qualquer palavra, é a voz que o Espírito me levantou. Levantou a minha vida, levantou a minha casa, levantou o meu relacionamento, levantou a vida com meus filhos. Quando eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Mas quando eu ouvi a carne, eu não queria sair, não queria mais me cuidar. Quando eu ouvi a voz da carne,
do medo. Aí eu quis ter ciúme. Quando eu ouvi o sentimento de desistência, eu não quis mais viver. Tudo isso é carne. Mas o que o Espírito tem falado? Então alguém que não passou pode se sentir recuado. Mas eu passei. E é verdade. Uma pessoa que passou, que viveu essa experiência, ela e ele vai ser sincero. Nesse momento, eu ouvi a carne. Eu não ouvi o Espírito Santo. Eu não ouvi o Espírito Santo. Eu não ouvi o Espírito Santo. Eu não ouvi a palavra de Deus. Eu ouvi a dor. Eu ouvi a carne. A carne fala. O físico fala. Os problemas falam. Mas o que o Espírito falou? Então, por isso que para mim é tão importante esse lugar. Eu vivi uma situação e eu dei o testemunho que eu tinha uma palavra um dia antes. No outro dia eu ouvi que uma pessoa que eu amo muito foi socorrido, né? Teve ali um problema no coração, que já tem essa vulnerabilidade. Mas estava tudo tranquilo, tomando medicação e do nada, né? Assim. Então, assim, eu já tinha uma palavra, então eu não fiquei triste pela situação, assim, e com o espírito da morte ameaçando matar a pessoa. Mas, porque a pessoa foi para um hospital público, né? O SUS, enfim. E ficou ali numa cama, no chão. Então, eu não queria aquela situação. Se eu pudesse, eu fiquei me sentindo, né? Ter o dinheiro para pagar um plano de saúde. Porque essa pessoa tem uma condição boa financeira, mas não quer pagar um plano de saúde. Porque a mãe não teve, aí também não quer ter. Então, ali, aquela condição, aquela espera. Então, pelo estado dali, eu fiquei afligida na mente. Porque eu queria ter tido o dinheiro para pagar um plano de saúde, mas não tenho ainda no momento. Não quer dizer, ainda. Veja que eu não estou desesperançosa. Eu sei que a minha situação vai mudar. Eu sei que o próprio Deus vai dar essa independência financeira, como também deu a Agar. E esse poder, né, de poder dar. Então existe o poder que você colhe, que você recebe as migalhas, mas Deus também te coloca em um lugar onde você vai ser abençoador, aonde você vai ser abençoadora. Eu vi minha mãe sofrer quando meu pai tirou ali a pensão, mas o que Deus fez na vida dela? Deu a ela uma estabilidade, aonde ela hoje gera e aonde ela hoje abençoa. Mas como nós fomos abençoadas na infância, não é? Muitas vezes o dia sem ter o que se alimentar. Na sexta-feira, no ciclo de oração, tinha almoço, a gente almoçava na igreja. Minha mãe recebia a cesta básica. Até que Deus deu para Agar um poço e Agar pôde ser uma abençoadora. Não é isso? Então, você pode estar sendo sustentado hoje, recebendo migalhas, mas você vai ter uma nova vida. Uma vida onde você vai ser abençoador e abençoador. Foi o que aconteceu com Ruth. Por que não pode acontecer comigo e você? Existe o tempo da migalha, mas também existe o tempo da honra. Existe o tempo onde Deus ele te transforma em um abençoador. Porque saiba que um dia aquilo que fizeram com você é a sua vez de fazer. E é isso que mais me entristece na palavra. Porque quando Deus está ali em Jeremias 7, confrontando o povo, é porque eles estavam esquecendo dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados. Veja, eles estavam na bonança, mas eles não estavam lembrando de fazer essa obra social, de fazer essa obra acolhedora. Como eu fui abençoada. Veja, 2 crianças e uma mãe passavam o dia sem comer. A mãe trabalhava em casa de família, às vezes trazia só uma fuba, mas a vida dela mudou. Porque Jesus muda sim. Jesus dá uma nova vida, sim. Jesus destruiu o espírito da miséria que estava sobre a minha vida, sobre a vida de gerações, trazendo um novo espírito, um espírito de bonança, de fartura, que não só atendeu às necessidades da minha mãe, mas ela passou a ser uma portadora de bênçãos na vida daqueles que ainda estavam nessa situação. Então Jesus repreende espírito de miséria sim. Ele repreende. Ele destrói. E a tua família será próspera, abençoada, nos diz o Senhor. Profetizo sobre a sua vida. A você que está com muito choro e muito lamento, porque está bebendo pouca água viva. Poxa, Lilian, isso dói tanto, porque eu amo a Deus, eu vou para a igreja. Pede
também ia para a igreja, mas eu também adoeci. Por quê? Porque não estava ouvindo o Espírito Santo. Então, mas quando eu comecei a buscar de madrugada, jejuar e orar, louvar e praticar o que estava sendo ouvido, olha eu aqui, cheia de vida, uma paz que excede todo o entendimento. Será que há alguma ferida no meu cérebro? Tá. Mas elas têm poder sobre mim mais? Não. Porque eu tenho mais o quê? Água viva, o Espírito Santo. Então Ele está me conduzindo. E eu creio no melhor de Deus. Eu creio na cicatrização de todas as feridas. Eu creio no bálsamo. Eu creio no vinho. Eu creio no azeite que vem de Jesus. Mesmo sendo assaltada no meio do caminho, eu estou na hospedaria. Eu estou sendo cuidada. Eu estou sendo tratada. Mesmo no cativeiro, eu estou sendo vista. Eu permaneço com a presença. Por quê? Porque Deus está comigo. Mas quando eu perco a esperança e acredito que Deus não está comigo, o que vai acontecer comigo? Então você é responsável por beber a água viva. Jesus disse que se você pedir, Ele vai te dar a água viva. O Espírito Santo dá, irmãos. Veja, Ele vai aonde Ele lembra você as palavras. Deus tem o maior prazer na tua vida. Então Ele não vai te dar uma palavra, talvez é você que não está sentando para ouvir. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.